Bem-vindos! Castelo Glamis. O Castelo de Glamis foi construído no século XIV, localizada próxima à vila de Glamis em Angus, Escócia. Desde então, tem sido o lar da família Lyon, mais tarde Bowes-Lyon. A rainha-mãe, Rainha Elizabeth Bowes-Lyon, passou sua infância neste castelo e viveu muitas experiências marcantes aqui. De fato, este castelo é conhecido por ser assombrado e por guardar um segredo obscuro de família. A parte mais antiga do Castelo de Glamis, pronuncia-se Glamis, foi construída em 1372, quando o terreno foi concedido a Sir John Lyon, Thane de Glamis, pelo rei Robert II. Lyon era casado com a filha do rei, e a terra fazia parte de seu dote. O Castelo de Glamis, uma construção erguida no século XVII, está imerso em uma rica tapeçaria histórica, enraizada em um terreno que guarda vestígios pré-históricos e lendas antigas, como o local associado ao suposto assassinato de Malcolm II por Macbeth, conforme retratado na obra de William Shakespeare. O título de Lord Glamis, concedido a Sir Patrick Lyon em 1445, permanece até os dias atuais com os condes de Strathmore e Kinghorn, acrescentando uma camada de nobreza à herança do castelo. Além disso, o castelo é marcado por episódios intrigantes, incluindo o breve período em que foi habitado pelo rei Jaime V, e os desafios enfrentados pela família Lyon, como o controverso caso envolvendo Lady Janet Douglas, culminando em sua execução em 1537. Apesar das adversidades ao longo dos séculos, incluindo incêndios que quase devastaram suas estruturas, o Castelo de Glamis perseverou, testemunhando a habilidade de sua família proprietária em manter suas tradições e legado. A influência de figuras proeminentes como Lady Elizabeth Bowes-Lyon, futura rainha-mãe, foi crucial na preservação do castelo, evidenciando seu papel significativo na história do local. Embora marcado por desafios e histórias sombrias, o Castelo de Glamis permanece como um símbolo de resiliência e história, continuando a atrair a atenção e a admiração de visitantes e estudiosos de todo o mundo. O Castelo de Glamis é um lugar carregado de mistérios e histórias sombrias, que ecoam através dos séculos, dando vida a uma atmosfera de intriga e suspense. Janet Douglas, conhecida como a Dama Cinzenta, é uma figura assombrada que ainda vagueia pelas antigas dependências do castelo, deixando sua presença sentir-se na capela privada e na Torre do Relógio, onde sua aparição é temida. Outro fantasma notável é o da empregada sem língua, cujo trágico destino revelou um segredo obscuro da família, resultando em sua morte brutal e sua alma atormentada vagando pelos corredores, deixando um rastro de mistério e terror. A figura sinistra de Earl Bairdi, associada ao castelo, é lembrada por suas ações cruéis, incluindo uma caçada sombria que resultou na morte de um servo. Seu espectro ainda é avistado pelos corredores, evocando medo e apreensão entre os que se aventuram pelo castelo. Além disso, a lenda do homem que desafiou o próprio diabo para um jogo de cartas até o dia do juízo final acrescenta uma camada de horror à aura do castelo, deixando uma marca indelével na história e na imaginação daqueles que o visitam. Essas histórias sombrias e enigmáticas continuam a alimentar a curiosidade e o fascínio dos visitantes, transformando o Castelo de Glamis em um local de mistério e suspense, que permanece como um testemunho vivo do passado, onde os segredos mais profundos da família e os espíritos atormentados ecoam pelos corredores, mantendo viva a sua herança assombrada. A própria rainha-mãe viu alguns fantasmas no Castelo Glamis. Um desses fantasmas era o espírito de um jovem criado africano. Embora tenha sido tratado mal no castelo em meados do século XVIII, ele é um personagem engraçado. Este menino travesso é conhecido por fazer as pessoas tropeçarem fora do quarto da rainha-mãe e arrancar a roupa de cama no meio da noite. Isso aconteceu principalmente no antigo camarim que agora foi convertido em banheiro. Alguns membros da família Lyon foram bastante cruéis. Antigamente, a família Ogilvy e a família Lindsay estavam envolvidas em uma rivalidade desagradável. Uma noite, um grupo de Ogilvys chegou ao castelo, implorando ao senhor por segurança contra um grupo de Lindsays perseguidores. O senhor os conduziu para dentro e os levou para uma sala secreta onde os Lindsays não poderiam alcançá-los. Os Ogilvys ficaram gratos, até descobrirem que ele os havia trancado para morrer de fome.
Os Lyons e os Lindsays eram aliados na época. Então, quando o líder dos Lindsays chegou ao castelo, Lord Glamis mostrou-lhe a chave e disse-lhe para não se preocupar mais com os Ogilvies. Algumas semanas depois, alguns servos ouviram ruídos estranhos vindos da masmorra. O senhor estava ausente, então eles partiram para explorar. Quando abriram a porta da masmorra, ficaram intensamente chocados ao encontrar uma pilha inteira de cadáveres em decomposição. Um homem ainda estava vivo, embora por pouco. Ele sobreviveu comendo a carne de seus parentes mortos. Hoje, pensa-se que a sala exala uma forte sensação de desconforto. O grande segredo da família Lyon é conhecido como o monstro de Glamis. Este monstro era, na verdade, uma criança fortemente deformada. Vários pesquisadores afirmam que este era Thomas Bowles Lyon, filho de Thomas, Lord Glamis e sua esposa, que eram tataravós da atual rainha. Disseram ao público que a criança nasceu morta em 21 de outubro de 1821, mas há razões para acreditar que a criança não morreu. A criança nasceu com uma enorme deformidade. O peito era enorme, era peludo como um capacho, e a cabeça encostava nos ombros. Os braços e pernas do monstro pareciam brinquedos, se pudermos acreditar nas afirmações dos poucos que o viram. Apenas 3 pessoas sabiam de sua existência e tinham o pesado dever de cuidar do monstro. Se um desses 3 confidentes morresse, outro era nomeado. O monstro estava escondido em seus aposentos particulares, nas profundezas do castelo. Quando o monstro morreu, o senhor fechou seus aposentos com tijolos, para que ninguém pudesse descobrir os quartos. Era uma vez uma Lady Glamis que queria desesperadamente encontrar os quartos do monstro. Quando o senhor estava ausente, ela convidou alguns amigos e juntos penduraram toalhas em cada uma das janelas do castelo. Uma vez lá fora, descobriram que uma janela não tinha toalhas. Quando o senhor voltou inesperadamente, ele ficou furioso com sua esposa. Ela saiu na mesma noite, para nunca mais voltar. Disse que o monstro de Glamis ainda assombra as ameias do castelo. Como o castelo era bastante isolado, muitos lords decidiram viver em outro lugar. O castelo de Glamis foi então cuidado por um fator. Sir Walter Scott foi um deles. Ele se candidatou ao emprego em 1790. Scott achou que o isolamento do castelo traria benefícios para sua escrita. Ele não durou muito, no entanto. Num relato que publicou em 1830, afirmou: "Ao ouvir porta após porta fecharem-se, comecei a considerar-me demasiado distante dos vivos e um pouco demasiado próximo dos mortos. Há uma sala chamada Câmara do Carrasco dentro do castelo. Certa vez, um mordomo se enforcou lá e ainda assombra este quarto. Rostos aparecem nas janelas, a pontos frios, e também foi vista uma senhora curvada que carrega uma trouxa de pano para o meio do pátio antes de desaparecer. Ruídos de batidas e batidas são bastante comuns. O castelo de Glamis é mais do que apenas uma estrutura física. É um testemunho vivo da história e da tradição que perduram ao longo dos séculos. Seus corredores ecoam com os suspiros do passado, enquanto suas paredes guardam segredos e lendas que continuam a intrigar e fascinar. Que o legado do castelo de Glamis perdure por muitas gerações futuras, inspirando admiração e curiosidade, e continuando a ser um farol de história e beleza na paisagem escocesa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!